Nessa aula a gente vai falar sobre nossos BCAAs, né? Ou sobre nossos aminoácidos de cadeia ramificada. Valina, isoleucina e leucina. Bom, a gente já falou bastante sobre eles. Eu já falei que a valina, ela é o quê? Glicogênica, né? Por que ela é glicogênica? Porque ela faz propionil-CoA, que vai chegar a fazer succinil-CoA, ali no ciclo de Krebs, e ali glicose. A isoleucina, ela é glicogênica e cetogênica, né? Por quê? Porque ela faz succinil-CoA e também faz o acetil-CoA, que pode fazer ali acetoacetato, começando a síntese dos nossos corpos cetônicos, né? Como, por exemplo, nosso corpos cetônicos mais comum, né? Nós temos o BHB, nosso 3-beta-hidroxibutirato. Enquanto que a leucina, ela é totalmente cetogênica. Por quê? Ela só faz o acetil-CoA ou o acetoacetato. Ela não faz intermediários para a síntese de glicose. As etapas dos três inicialmente são bem parecidas. É claro que aqui eu cortei alguns caminhos, né? Assim como eu cortei falando um pouquinho da lisina, porque eu quis deixar mais didática a aula, sem tanta encheção de linguiça para vocês, né? Bom, mas as primeiras etapas nós temos aqui reações muito parecidas, que são de transaminação e de descarboxilação oxidativa. Transaminação é troca ali de grupos aminos, né? E ocorre ali transformando nossos aminoácidos em alfa-cetoácidos, tá? Consequentemente, nós teremos aqui o alfa-cetoisovalerato da valina, alfa-ceto-beta-metilvalerato da isoleucina, e um dos mais comuns, alfa-cetoisocaproato da leucina. Os BCAAs são muito interessantes porque eles geram compostos energéticos como NADH, FADH2, né? Geração deles aqui. Então, eles têm em suas etapas síntese de NADH e de FADH2. Então, é diferente dos outros aminoácidos aqui. E outra coisa muito interessante neles é que, além de responderem por uma boa parte dos aminoácidos que encontramos nas proteínas, né, na ingestão dietética, cerca de até 25% para mais, essa primeira etapa aqui de transaminação ocorre principalmente no músculo, no tecido muscular. Daí a ideia de alguns fisiculturistas, de algumas partes ali da nutrição esportiva, postularem que BCAAs são úteis ali para a nutrição esportiva, tanto ali por efeitos na síntese proteica, quanto por efeitos ali no ganho de massa muscular, que não é a mesma coisa, síntese proteica e ganho, né? A síntese pode vir de uma degradação, então não vai realmente gerar um ganho, e um ganho é um processo um pouquinho mais crônico, tá? E também na parte de recuperação do tecido muscular, tá? No entanto, o que muitos estudos mostram é que quando temos dietas adequadas em proteínas, ou seja, quando nós ingerimos quantidades suficientes de BCAAs, a gente não vai ter um efeito plus com a suplementação de apenas BCAAs, né? Porque para uma síntese proteica efetiva, nós precisamos de todos os aminoácidos essenciais, não de apenas 3. Assim como eu falei para vocês nas primeiras aulas sobre a questão de transportadores. Não adianta você dar muito aminoácido, por exemplo, 3 aqui, e acabar sobrecarregando outros transportadores, consequentemente não tendo ali substrato necessário para ter um músculo fazer uma síntese efetiva, tá? Bom, depois dessa transaminação, esses processos podem ocorrer no músculo ou em outros tecidos, enquanto que a transaminação é principalmente no músculo. Nós teremos aqui um complexo de descarboxilação, assim como ocorre no nosso complexo da piruvato desidrogenase,
e também no nosso complexo ali que vai regular o nosso alfa-cetoglutarato no ciclo de Krebs, que foram temas do Bioquímica Módulo 2. Então, para relembrar, ou para quem não viu, são complexos enzimáticos com 3 enzimas, né, que dependem de coenzimas, E essas coenzimas, ou seja, esses fatores que ajudam as enzimas, né, em suas reações, quais são elas aqui? Essas enzimas de descarboxilação, elas precisam de vitamina B1, né, na forma de TPP, tiamina pirofosfato. Precisaremos de vitamina B2, vitamina B3, na forma de NADs e de FADs aqui, né? Precisaremos também do ácido lipoico, né? E de CoA. Então, é um complexo enzimático, né? Com 3 enzimas e com todas essas coenzimas, onde ele vai se regenerando e fazendo as próximas etapas aqui no nosso metabolismo de BCAAs, né? A leucina, ela é o mais encontrado no músculo, tanto que também é o que vem mais quantidade nos BCAAs, né? Quando a gente pega suplementos de BCAA, geralmente em 5 gramas a gente encontra 3 de leucina, 1 de isoleucina, 1 de valina, ou proporções parecidas, né? Justamente por ela ser um dos aminoácidos mais encontrados. E é um aminoácido que responde bastante ali na síntese proteica, né? Tem um grande efeito ali em processos de sinalização ali no mTOR, né? Que é aquele alvo para a síntese proteica, para início de um processo de construção muscular, e também dependente de leucina. Tanto que, quando a gente compara, por exemplo, proteína do arroz isolada com proteína do leite isolada, né? A proteína do arroz isolada, por ter menos leucina em sua gramagem, ela é menos efetiva na síntese proteica. Quando a gente corrige, aumentando a quantidade de proteína isolada do arroz e assim, ajustando a quantidade de leucina, aí ela vai ter uma efetividade igual à do whey protein, por exemplo, proteína do soro do leite, né? No vídeo sobre a quantidade de aminoácidos, inclusive, vocês viram que a leucina era o aminoácido que tinha maior necessidade por miligrama quilo dia, né? Bom, a leucina vai fazer um alfa-cetoisocaproato. E esse cara vai ter uma outra via dele, que ele vai fazer o nosso aqui HM-beta. Um suplemento, né, muito comum na forma de ou HM-beta-FA, HM-beta fatty acid, ou HM-beta-CA, que é o ligado ao cálcio, tá? Justamente para o carreamento do HM-beta chegar ali na célula muscular. Por que isso? Porque foi visto que havia um decréscimo de quantidade suficiente desses metabólitos de aminoácidos, principalmente da leucina, em idosos. E aí eles conseguiram isolar esse metabólito, que viram por estudos in vitro ser extremamente importante para a síntese proteica, e começaram a suplementar HM-beta em idosos, tendo sim bons resultados quanto ou a minimizar o catabolismo ou a aumentar um pouquinho o anabolismo. Consequentemente, foi postulado que o HM-beta teria uma função na nutrição esportiva. No entanto, nós estamos falando de idosos, que já é um público que ingere menos proteína, por causa daquilo que a gente conversou, do ácido clorídrico, né? Também é um público que tem maior catabolismo do que anabolismo, por fatores hormonais, como diminuição de testosterona, diminuição de GH, diminuição de DHEA, que é um metabólito importante ali do ciclo das vias dos andrógenos, né? E nesse grupo realmente foi efetivo. Mas o que a gente tem com estudos com adequação proteica, né? Geralmente em estudos de 1,6 a 2,2 gramas quilo de proteína, é que a suplementação de HM-beta na casa de 1,5 até 3 gramas, né, que aí já chega a doses mais altas, não tem ação efetiva. Não altera parâmetros de força, parâmetros de síntese proteica, parâmetros de ganho
da área ali da fibra, da espessura muscular, parâmetros hormonais, como aumento de testosterona, diminuição de cortisol, aumento de IGF-1, né, que também é um hormôniozinho anabólico, aumento de GH, isso não há essa alteração, principalmente quando vemos em jovens, tá? Em idosos discute-se muito, mas a gente sabe, assim como a própria leucina, que é muito estudada em idosos, que o primeiro passo para um estudo mostrar a efetividade desses processos é a gente categorizar o total de proteína. Por quê? Se isso daqui estiver inadequado, vai faltar leucina. E aí vai faltar HM-beta. Consequentemente, a suplementação vai corrigir déficits. A questão é, após eu adequar o déficit com a quantidade proteica adequada, inclusive em idosos, que muitas vezes respondem bem sim a 1,6 gramas quilo de proteína, até 2,4 em alguns estudos mais curtos, né, de 8 a 12 semanas, será que eu adequando essa quantidade aqui eu terei efeito? É isso que a gente não vê na literatura, tá? Então, antes de pensar na suplementação, seja dos BCAAs, seja da leucina, seja do HM-beta, veja primeiro o público ali do estudo. Se é jovem, se é idoso, veja também o que? Se adequar a uma quantidade de proteína. E nessa adequação proteica é necessário também o que? Uma adequação calórica, né? Por que isso? Porque nós também temos o efeito de calorias poupando ali a utilização de proteínas, né, para energia, tanto fornecendo corpos cetônicos quanto intermediários aqui glicolíticos, ok? E também sabemos que muitas vezes os idosos têm uma inapetência, têm uma baixa ingestão calórica, tá? A leucina, ela sobe bastante, inclusive em condições de jejum no plasma. A gente vê a leucina sendo um aminoácido que aumenta, até porque o próprio jejum mais prolongado é o quê? É um fator efetivo para a síntese de corpos cetônicos, porque quando eu formo corpos cetônicos, eu minimizo o uso da glicose em vários tecidos, como o músculo, como adrenais, por exemplo. Logo, eu poupo a glicose para tecidos mais específicos, como o meu encéfalo, como também minhas hemácias, né, células da hemácia. E aí, a gente vê que a leucina acaba aumentando também no plasma por causa desse efeito. A leucina aumenta a acetil-CoA. O acetil-CoA, em excesso, ele vai impedir isso aqui, que o piruvato, né, que veio ali da glicose, vire acetil-CoA. Então, o acetil-CoA em excesso, ele vai inibir o meu PDH, o meu complexo piruvato desidrogenase, né? Porque eu já tenho muito acetil-CoA. Logo, este piruvato, pela ação da piruvato carboxilase, né, enzima que a gente falou bastante no Bioquímica Módulo 2, vai virar oxaloacetato e aí fazendo neoglicogênese, né, aminoácido glicogênicos ou gliconeogênicos, virando glicose. Então, a leucina é importante por causa disso, tá? O que pode acontecer no músculo também é, por exemplo, no músculo piruvato, né? O nosso músculo não consegue fazer glicose para ele. Ele não tem uma enziminha chave aqui chamada glicose fosfatase. Então, o que pode acontecer no músculo é esse piruvato virar quem? Virar lactato. E aí sim, indo para o fígado, né? Este lactato vai voltar a ser ali piruvato e novamente fornecer glicose no fígado. E essa glicose do fígado é distribuída para os tecidos que precisam dela, novamente, né? O hipotálamo, na verdade o encéfalo, né? E nossas hemácias. E também no próprio músculo, uma saída para esse piruvato é sair na forma de alanina, né?
um aminoácido gliconeogênico que no fígado também pode virar glicose. Logo, a leucina tem esse efeito de aumentar o acetil-CoA, fazendo uma inibição aqui da conversão do piruvato em acetil-CoA. E aí ele pode virar lactato, a gente pode ter ali efeito de receber ali grupos amino, né? Consequentemente, fazendo um processo de transaminação, virar alanina e aí virar glicose no fígado, ajudando outros tecidos. Também um importante efeito da leucina como um aminoácido ali cetogênico e como um dos principais aminoácidos ali, né, que a gente tem no corpo, principalmente pensando em tecido muscular, tá? A gente tem diversas doenças relacionadas a várias etapas aqui, né, do nosso metabolismo, os aminoácidos, mas a principal dela é o que a gente chama de doença de urina do xarope de bordo, tá? Que é justamente um defeito nessa etapa de descarboxilação oxidativa. Logo, não é possível fazer esses efeitos, né? É bem aqui onde está o vermelhinho, né? Para os 3 aminoácidos. Então, o que vai acontecer aqui é o acúmulo aqui dos nossos alfa-cetoácidos, que também acabam sendo tóxicos para o sistema nervoso central. Então, o tratamento também é uma dieta extremamente baixa em proteína ou com produtos industrializados sem os nossos aminoácidos ou alfa-cetoácidos, ok? Precisamos então retirar da dieta esses produtos aqui, tá? Porque senão o organismo do paciente não vai conseguir fazer uma conversão apropriada para aqui os nossos BCAAs ou nossos aminoácidos de cadeia ramificada, né? Temos outros defeitos aqui também no metabolismo da lisina, né? Um deles acaba afetando as etapas aqui da síntese de HMG-CoA, né? Que também são etapas muito parecidas com o do metabolismo da gordura aqui. Também temos a gordura, né, formando a HMG-CoA, por causa também da relação com a acetil-CoA. Quando você tem uma dieta rica em gordura, acaba tendo também bastante HMG-CoA, conforme visto no Bioquímica Módulo 2. Por quê? Porque você baixou o carboidrato, esse acetil-CoA não vai condensar ali com o citrato, né? Porque você está com baixo carboidrato. Então, não vai ter condensação com citrato, né? Justamente porque faltou o oxalacetato, fazendo essas etapas aqui. Só que se você tem defeitos nessas vias, assim como tem que minimizar o consumo de leucina, também tem que minimizar o consumo de gordura. Então, essa seria uma dieta baixa em leucina, né? Também aqui baixa em isoleucina e, consequentemente, baixa em gorduras, tá? São condições mais raras assim de se ver, mas é importante para a gente entender essa interação metabólica, tá bom? Então é isso. Na próxima aula a gente continua falando um pouquinho sobre o metabolismo das proteínas. Até a próxima.